a gente vai dividir esse vídeo em duas partes, para a gente compreender primeiro o que é o signo de Touro e depois a gente entende o que é Vênus e a aplicação disso tudo junto, tá? Então, o signo de Touro equivale àquela fase de todos os seus projetos, de tudo que a gente começa a fazer, que quando a gente tem uma ideia, quando a gente tem um desejo, simbolizado pelo signo de Áries, Touro é a fase onde aquele desejo, né, onde aquilo que a gente ambicionou já foi de alguma forma conquistado e a gente precisa manter. Então a gente precisa segurar, reter. Então, numa analogia da semente, é quando a semente embaixo da terra, que a gente planta uma semente da intenção, essa semente começa a despontar e ela precisa da terra firme para ela conseguir frutificar. Então, se a gente olha, por exemplo, para o símbolo gráfico de Touro, você vê que é um círculo com uma meia lua em cima, como se fosse a cara de um touro, mesmo com os dois chifres, né? Então, esse círculo significa que aonde a gente precisa inserir aquilo que nos dá segurança, e essa meia lua como se fosse um receptáculo. Então, se a gente olha os dois juntos, o símbolo todo, é como se fosse um cálice. Então, em Touro, é quando a gente percebe a nossa necessidade de uma base segura, seja nos relacionamentos, no trabalho, em qualquer situação, onde eu preciso de uma base segura para receber aquilo que eu preciso de uma forma tangível, tá? Então, assim, companhia da pessoa, dinheiro, eu preciso pegar no objeto, eu preciso ver a pessoa do meu lado. Então, esse receptáculo é para, primeiro, eu receber aquilo que eu preciso e, reter, segurar, conservar. No tarô, a gente faz uma analogia com o naipe de ouros, porque ouros é tudo que é terra, né? E uma carta que faz bastante menção ao signo de Touro é o 4 de ouros. Que quando a gente olha na imagem do 4 de ouros, a gente vê ele segurando 4 moedas. Então, no positivo, é a valorização daquilo que se conquistou, né? Então, é quando eu valorizo aquilo que eu já tenho. Então, por exemplo, cuidado com o corpo físico, cuidado e zelo com tudo aquilo que eu comprei, meus objetos, os bens, as coisas que eu já tenho, entendeu? Então, é o zelo. E no negativo, é o apego. Tanto é que Touro faz par oposto com Escorpião. Então, enquanto em Escorpião é um eixo que eles devem funcionar em equilíbrio. Enquanto em Escorpião eu desejo, eu tenho a necessidade e algo de base bastante emocional, em Touro eu preciso materializar, ou seja, eu preciso ter como se fosse um certificado de garantia. Não basta a pessoa falar que te ama, não, ela precisa estar do seu lado, ela precisa te dar provas concretas, né? Então, é onde a gente precisa ter fatos tangíveis, tudo aquilo que a gente pode comprovar. Tipo São Tomé, entendeu? Preciso ver para crer. Em Touro eu preciso reter, eu preciso segurar. Bom, então isso é Touro, onde a gente tem esse instinto aquisitivo e o interesse pelo resultado prático. Não adianta você, na área, por exemplo, onde você tem Touro no seu mapa, você apenas ficar ali no campo do desejo, da ideia. Não, a gente precisa de comprovação. Então, por exemplo, Touro na sua casa 4, né, que equivale à sua casa, seu ambiente doméstico, né, é onde você precisa necessariamente sentir conforto, então ver que as coisas estão ali, sabe, alimentos na geladeira, né, porque é tudo aquilo que me dá segurança através daquilo que eu percebo, né, através desse meu sentido mais prático. Tá bom. Aí agora a gente vai ver aqui o símbolo de Vênus. Então, enquanto Touro, os signos aqui são intenções, necessidades, o planeta é como se fosse o ator que vai desenvolver o papel representado pelo signo. Vênus aí no símbolo gráfico a gente vê um círculo com uma cruz embaixo. Então, vamos lá. Esse círculo, ele representa algumas coisas. A gente vai começar aqui pelo primeiro entendimento, que é o invisível, o imaterial. Vamos simplificar assim. O círculo é o invisível, o imaterial, e a cruz embaixo é o material, tá? Então, esse círculo em cima a gente pode, por exemplo, pensar em forma de criatividade, aquilo que ainda está no campo das ideias, ou também como algo
espiritual, não no sentido só religioso, mas espiritual no sentido de aquilo que a minha alma deseja, aquilo para o qual eu venho para desempenhar o meu melhor papel aqui, né, enquanto viva, entendeu? Então, o que é Vênus? Vênus é a necessidade, veja bem, por isso que ela rege touro, inclusive, é a necessidade de materializar a cruz embaixo, aquilo que vai me dar satisfação emocional, espiritual, tá? Então veja, se esse círculo que representa, por exemplo, o invisível, aqui a gente pode pegar como as suas emoções, a sua fome de amor, a sua necessidade de se sentir amado, a sua necessidade de estabelecer conexões, porque sozinho ninguém vive. Não aqui só no sentido amoroso, mas a gente precisa estar em interação. Até para você comprar alguma coisa no mercado, precisou de alguém para produzir, alguém para transportar, alguém para etiquetar, colocar preço. Então, nesse sentido, a gente precisa se conectar e se sentir parte dessa grande teia de conexões. Então, esse círculo que representa aí as suas demandas emocionais, dependendo do conteúdo dele, do estágio que você vive isso, é o que você vai materializar. Na forma prática, essa cruz embaixo é como você vai manifestar o seu conteúdo emocional. E aí é onde a bagunça pode começar. Como, por exemplo, se você tem muita insegurança, né? Se você tem muita fome emocional, obviamente você vai se relacionar com coisas e com pessoas para que elas te deem garantia de segurança. Então, a gente pode desenvolver aspectos de apego, né? Onde a gente precisa ter a pessoa do lado, a gente precisa de confirmações que ela tá com a gente precisa de provas que ela nos ama, ou que eu preciso do dinheiro, enfim, mas é um apego, que é o negativo desse 4 de ouros que eu falei do tarô. Então, é onde esse círculo, ele pode representar a escassez interna. Calma que tem solução, tá? Mas é o estágio atual desse seu interior. Lembra que esse círculo representa o que é invisível. Então, as emoções, o interno, tudo aquilo que a gente não toca, mas a gente sente, né? Então, esse emocional, quando devidamente organizado, nutrido, é que a gente fala, por exemplo, de autocuidado, amor próprio. Aí acontece a maravilha, é quando a gente vai aplicar esse meu estágio emocional na materialidade. Então eu vou para os meus relacionamentos em mais equilíbrio. Já não sou dependente emocional, né? Não preciso do outro para suprir as minhas carências, né? Onde eu consigo também ter as coisas, mas não me sentir presa a elas. Por quê? Porque internamente eu já estou nutrida. Então eu já não tenho mais essa dinâmica de apego. E aí também tem um oposto, né? Quando no negativo, esse emocional, a pessoa que tem muita dificuldade em se conectar com a terra no sentido do mundo, e ela não quer saber das coisas materiais, ela quer saber só das coisas espirituais, essa Vênus também em touro, ela começa a mostrar a irresponsabilidade pelo que é material, o desapego, a irresponsabilidade, aquilo que a gente não quer, não quer se vincular. Então fica um padrão preguiçoso, inconectável, irresponsável, perde a ambição, né? Então tudo isso é no negativo. E aí qual é também uma segunda analogia? Quando a gente olha que interessantíssimo. Esse círculo sendo esse imaterial, ele também representa como se fosse o seu laboratório criativo. Então, num sentido de ambição espiritual, se você quiser chamar assim, ou propósito da alma, propósito espiritual, aquilo que a sua alma tem única nela, como dons, como talentos, e você se conecta, né, a esse plano imaterial de ideias, né, como você quiser chamar no plano religioso, e aí você traz para a matéria, para a sua vida prática, o seu melhor. Então é quando a gente tem o aspecto mais positivo dessa Vênus em touro. Por quê? Porque esse meu interno, ele está devidamente já
equilibrado, eu já me nutri e aí eu consigo então me conectar com esse meu propósito e trago para a realidade aquilo que tem a minha assinatura pessoal, que é só meu, porque a alma é só minha aqui nesse caso, né? Então, é a minha... Eu me torno protagonista da minha própria história. Já não sou mais coadjuvante, já não sou mais plateia, já não quero mais fazer cópia. Olha que interessante. Quando a gente está com esse emocional ainda desequilibrado, com essa fome emocional, e que a gente não está cuidando disso, eu não consigo produzir, criar, porque Vênus é criação. Em Touro eu vou trazer o resultado da minha criação de forma concreta. Eu não consigo, porque eu estou entupida de dores, eu estou entupida de outras demandas que eu preciso resolver. E aí, quando a gente não consegue, sabe o que acontece? A gente copia algo de alguém. E aí, essa cópia, como não é algo que nós geramos de forma autêntica, única, com as minhas digitais, essa cópia, ela não produz bons efeitos, ela fica fraca, porque ela é um xerox, né? Ela não é autêntica, então ela não tem força, porque ela não tem o seu DNA, entendeu? Então, quando Vênus entra em Touro, tudo isso pode ser analisado, tudo isso pode ser observado, e aí você, através das suas observações, perceber em que nível você está. Eu vou dar aqui uma última imagem que eu também gosto bastante de Vênus em Touro, que é a imagem de uma árvore. Por quê? Porque Touro, né? Terra, conexão. Então imagina você como essa árvore, né? E você, como árvore, você foi semente. Então você tem nessa semente tudo aquilo que define quem você é. E quando você não está conectado com a sua própria essência, através das raízes simbólicas, né? Nessa árvore, você não consegue puxar a nutrição de você mesma, né? De você mesmo. Através, essa nutrição vindo através do histórico, né? Do seu clã familiar, do seu passado, que tudo isso constitui como se fossem ali tijolinhos que compõem a sua realidade atual. E quando você extrai o melhor de todas as experiências, de tudo que você vive, essa nutrição, ela vem. E aí você, como uma árvore plena, porque já está nutrida, né, conectada com você mesmo, você abre os seus galhos assim, ó, e começa a frutificar. E aí, naturalmente, você vai atrair para sua árvore pessoas, situações, que você vai estabelecer ali trocas que beneficiam ambas as partes. E no positivo, esse aspecto de Touro enquanto a árvore é quando a gente compartilha daquilo que a gente consegue, né? Porque é de uma forma tangível, então seja em forma de bem, seja em forma de objetos, seja em forma de relacionamentos, mas a gente não quer reter nada nem ninguém. A gente não quer engaiolar as pessoas ou as coisas, porque tudo isso deixa a gente muito pesado. E destruímos todas as nossas, falando aqui de relacionamento, né? Destruímos aqueles pássaros que a gente atrai, né? Em forma de relações, de conexões. Por quê? Porque a gente inseguro e desnutrido, porque ainda não se conectou com a própria essência, a gente quer tirar do outro essa fonte de energia, essa fonte de suprimento emocional, que mesmo quando a gente fala de matéria, de dinheiro, de bens, no fundo a gente está falando de uma segurança que eu sinto, em última instância, emocional, né? Então eu posso ter as coisas, os bens que me dão segurança física, mas emocionalmente é o que conta, porque eu me sinto em segurança. Então, quando eu me torno essa árvore que está se cuidando, que tem esse alto zelo, eu não aprisiono ninguém e nem nada, e nem fico refém das coisas que eu conquisto. Então, eu fico com muito mais flexibilidade para renovar, para desapegar, para conseguir terminar ciclos, começar outros ciclos. Então, Vênus, quando entra em domicílio nesse signo de Touro, é quando você tem a oportunidade de honestamente analisar se você, na sua árvore, você é livre porque você já está se nutrindo, ou se você engaiola, aprisiona coisas e pessoas que no fundo também vão te aprisionar.
quem é você.